Marquinhos, queria que você fizesse uma avaliação, não só desse jogo treino, mas os demais também, de uma maneira geral, nesse início de temporada, levando em consideração que você perdeu aí, hoje, por exemplo, você acabou perdendo aquela espinha dorsal que o time tinha. Era Vanderlei, Leandro Almeida não jogou hoje, você perdeu o Joel, você perdeu o Robinho, Alex. Ela é a espinha dorsal da equipe, né? A equipe que terminou como sexto colocado do segundo turno, né, do Brasileiro. E nessa reformulação tem que se ter paciência. Não é torcedor, a imprensa, é mesmo dentro do clube achar que já vamos iniciar o ano com uma equipe formada e já pronta para ter grandes resultados. Pelo contrário, requer um tempo, ainda mais em função dessa reformulação, em função dessa espinha dorsal ter perdido. Então temos que ter paciência, porque trouxemos, né, contratações que serviu para que pudesse até haver a troca dentro do perfil do novo Curitiba. Jogadores com custo menor, jogadores mais jovens, com uma perspectiva futura, né? Então, nós estamos agora conversando com a diretoria para que possa vir os reforços, né? 2, 3 jogadores que possam dar sustentação para até mesmo esses jogadores jovens, para que eles tenham a segurança, né? Desenvolver o seu melhor, para que não recaia sobre eles a maior pressão. Tem que se ter esse cuidado para que não se perca, né, jogadores técnicos, jogadores promissores no meio do caminho. Por isso que tem que se ter esse cuidado. Pelo que eu entendi, esses jogadores jovens que vieram seriam aqueles jogadores para de repente você olhar para o banco de reservas e pensar, opa, tem opção, posso de repente mudar aqui um esquema de jogo, enfim, durante a partida. E esses jogadores agora, pelos que saíram, se tornaram a solução. Quer dizer, ou você vai ter que transformá-los em solução, ou a diretoria tem que trazer os reforços que realmente você está precisando. Exatamente, né? Nós temos conversado bem com a diretoria, estamos bem sintonizados nessa questão. Eles também estão cientes, né, dessa quebra dessa espinha, sabendo das carências, mas imbuídos de muito trabalho. Acho que o ano para o Curitiba é um ano de muito trabalho. E reformular a equipe, filosofia de jogo não é simples, né? O futebol brasileiro é montado em cima de resultados imediatistas. Então, é claro que a cobrança a partir do dia 31 contra o Nacional ela já é grande. O Curitiba é um dos grandes da capital, sendo um time grande, é um dos grandes do cenário nacional e tem que conquistar títulos. Então, por conta disso que a gente tem feito esse trabalho. É claro que uma pré-temporada ela serve para encaixar a equipe, ela serve para que se tenha um elenco já formado, né, para que você possa trabalhar. E você não conta com a perda de jogadores no decorrer dessa pré-temporada, ainda mais ao término da pré-temporada, iniciando ou estando a uma semana da competição. Então são situações que têm que ser muito bem pontuadas e a direção sabe disso e o torcedor, né, vai ter que ter paciência para esse novo encaixe da equipe. Você falando desse encaixe, você vem montando um sistema onde você dá liberdade para todo mundo chegar no ataque, mas todo mundo tem que marcar também. E alguns jogadores começam a se destacar, né? Até teve pergunta de torcedor, e o João Paulo, como é que tá? O João Paulo já dá para se dizer que já começou a se encaixar bem nesse time, não só ele, Alan Santos tem entrado bem também. Queria que você fizesse assim, uma avaliação dessas contratações dos jogadores que você já está utilizando. O João Paulo, né, e o Alan em particular são jogadores que têm respondido bem, né, essa pré-temporada, ao entendimento da filosofia de jogo, né. O Rosinei, que vem numa crescente, o Pedro, até pela lesão que o tirou ao final da temporada passada, né, ainda tem sentido ainda esse início de trabalho, mas tem que estar colocando para que ele possa estar adquirindo ritmo, né. O Rodolfo tem se soltado, ainda um atleta que oscila, né, até mesmo dentro dos jogos, fez um grande jogo, treino frente ao Audax, hoje já frente ao Ponte teve um primeiro tempo regular, né, e os meninos, o Dudu, o Rafael Lucas, né, dos atletas da base, esses novos atletas que incorporaram ao grupo, é o que tem se destacado, é o que tem aproveitado melhor a oportunidade, né? Ao entrar aí já são 2 partidas, 2 gols. É um jogador que demonstra ter esse perfil, né? Essa característica de fora de gol. É um jogador que tem que tomar cuidado, é um jogador que tem que cuidar, né? Melhor dizendo, que eu o promovi no ano de 2013.
Eu coloquei para jogar naquele jogo frente ao Operário. Aquela intenção já era de colocá-lo dando uma condição de titular e dar sequência, mas veio a lesão e ele perdeu praticamente 2 anos, né? 2013 e 2014, o qual eu não estava. Quando eu retornei em 2014, pedi a presença dele novamente, mas ele ainda encontrava-se muito abaixo daquilo que o grupo já estava e por conta disso não utilizei. E agora aos poucos eu o colocando, preparando para que ele possa aí ter as oportunidades e agarrá-las. Né? Essa é a nossa intenção e é um atleta que tem qualidade, mas tem que se ter calma também. Ô Marquinhos, qual a sua intenção para o início do campeonato paranaense? O jogador 100% vai para o jogo ou você vai preservar alguém? Até levando em conta o que aconteceu no ano passado, né, quando o time disputou o Paranaense com uma equipe alternativa. A gente tem discutido muito, né, em relação a esse início de temporada. É claro que tenho deixado bem claro isso, que o Curitiba entra para buscar título. E o estadual é a primeira competição, o qual deve ser encarado com responsabilidade digna de oferecer ao torcedor o título. Porém, tem que se tomar cuidado para não errar, né, ao longo do processo. Não podemos também imaginar de que o ano acaba ao final do estadual. Aí vem as competições até mais fortes, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e que nós temos que ter muita cautela. Né? Então nós vamos entrar forte no estadual, procurar utilizar os atletas que estão aptos, estão em melhores condições nesse início de competição, para daí sim, ao longo da competição, o grupo mais homogêneo na questão física, né, e no desenvolvimento do trabalho, buscar a melhor formação, o melhor encaixe. Até o estadual vai servir para isso, para que possamos encaixar a equipe para os campeonatos Copa do Brasil e Brasileiro, para observar atletas como Rafael Lucas, como Paulo Otávio, como Paulo Vitor, como o Eberson, esses atletas que são oriundos da base, os que chegaram também, como o Rodolfo, como o Alan Santos, como Negueba, e aí sim ir construindo. Aí a partir de um certo momento, Cáceres já vai apresentar em melhores condições, Helder apresentará já em melhores condições, né? Mais 2 ou 3 possibilidades que estamos vendo ainda para chegar, e daí o grupo vai se tornar mais forte, né? E a equipe melhor em relação a esses pontos que tem que ser trabalhados. Marquinhos, qual é a relação diretoria, comissão técnica no quesito saída de jogadores e de contratações também? Obviamente que você, como chefe da comissão técnica, deve ter aí também ingerência sobre algumas situações. Especificamente no caso do Wellington Paulista, você sabe exatamente em que pé está essa negociação? É o jogador que você gostaria, até de referência, que você teoricamente não tem hoje dentro do elenco? A gente tem conversado, né? Tem sido muito sintonizado a relação de diretoria e comissão, entendendo uma nova filosofia, não do Curitiba apenas, mas num cenário como um todo do futebol brasileiro, né? Nessa reformulação ou nesse novo pensamento em relação à parte financeira, né? Então sabemos que teremos um ano difícil, um ano de dificuldade em todos os quesitos, não só na questão financeira, mas numa remontagem de elenco, né? Novamente buscando um perfil de jogadores com a cara do Curitiba. Então isso requer tempo de trabalho para que possa encaixar e aí definitivamente ter uma crescente durante o ano, né? Em relação ao Wellington Paulista, é um atleta que nós já havíamos colocado, né, à mesa, 4 nomes, e o Wellington Paulista já foi conversado, já está sendo conversado. É um atleta que atende dentro das características e também financeiras numa possível situação que ocorra, né, juntamente com o Internacional fazendo uma composição, e aí nos atenderia, né? Nós temos o Keirson, mas ainda está nesse processo de reabilitação, né? Um fortalecimento. O próprio Giva, né? Um atleta que ano passado ele jogou 4 jogos pelo Santos, mas somado os tempos que ele jogou, dá apenas um jogo no ano. Então isso é muito pouco, né? Um atleta, apesar de jovem, e o Giva não é um atleta referência. Por mais que seja um jogador longilíneo, ele tem preferência e característica de jogar pelo lado do campo. Então é um jogador de beirada também. Nós temos que buscar essas alternativas. Por isso, insistindo e preparando, né, o Rafael Lucas, o Paulo Vitor, mas eles não podem estar recebendo também essa carga, essa responsabilidade de assumirem, né, toda essa pressão. Por isso é importante a vinda de mais um atleta com este perfil. Até porque teremos aí campeonatos simultâneos e a importância de se ter um grupo forte, um grupo qualificado para que possa
de maneira estratégica, trabalhar bem e não haver os erros cometidos dos anos anteriores em relação à perda de jogadores com lesões, com desgaste. Nós temos que ter um elenco forte, um elenco enxuto, mas bem preparado. Marquinhos, a gente vê quando tem bola cruzada na área, por exemplo, faz falta um centroavante, alguém com mais altura, que tem essa função. Você sente que essa é a principal carência da equipe agora? Sem dúvida, na questão tática, você tem um jogador de referência que tem essa característica de não só estatura, né, mas conheça a função, até para que essas jogadas lateralizadas, que nós estamos buscando um jogo de verticalização, um jogo de velocidade, há a necessidade de ter essa referência. E também num jogo mais truncado para que você possa transferir essa bola de disputa de bola, né, à frente, para que esse atleta preencha o espaço e a equipe consiga subir as suas linhas e compactar numa linha ofensiva de jogo, numa disputa de segunda bola muito melhor organizada, em função de ter essa referência para que possa se posicionar e ter essa jogada tática em relação a esse posicionamento. Ô Marquinhos, quando você às vezes tem uma dificuldade para fazer uma contratação, não perder um jogador já é uma grande vitória, né? No caso do Leandro Almeida, o que a diretoria te passou? Eu sei que às vezes é difícil um pouco, o jogador recebe uma proposta, enfim, mas não perder o Leandro Almeida nesse momento seria uma grande vitória para o Curitiba? Olha, a nível de número, né, de atletas que temos para essa função seria importante, porque nós temos aí o Lucas, o Leandro, o Wellington e Bonfim, então são apenas 4 atletas para a função, e sabendo que nessa função há muito desgaste, podendo ocorrer lesões, né, a todo momento havendo questões de cartões, né, havendo suspensões, expulsões, se faz necessário você ter um número maior nessa função. O Leandro é um atleta com a diretoria está conversando, né, está vendo essas questões, já me posicionei em relação a isso, o próprio atleta também, né, então assim, tem algumas situações que estão sendo trabalhadas, nós temos que dar continuidade, e o perfil é de que caso, né, ele não apresente condições para a estreia, nós temos o Wellington aí, por isso a insistência minha junto, né, ao Pedroso, junto ao Guerra, junto ao professor Medina e ao Mazuco, né, para que pudéssemos resgatar o contrato do Wellington, trazer o Wellington novamente, um atleta que praticamente estava fora já, né, estava quase fechado com Vitória. Então eu tive que interferir, tive que juntamente ao Flamengo, juntamente ao próprio jogador, para que não pudesse perdê-lo, né, e imaginando até essas situações que possam ocorrer, ou mesmo que não ocorram, mas que tenhamos aí na função, na posição, atletas com perfil, com característica, para que possa suprir não só o início da temporada do campeonato estadual, mas principalmente do ano. Caso tenha uma situação de saída, é claro que nós temos que ir ao mercado e buscar mais um atleta para que possa compor não só a questão numérica, mas também qualidade, né? Porque entendendo que o Leandro é um jogador de muita qualidade, experiência, e que a presença dele faz tanto o Lucas Claro, o Wellington e o setor defensivo, os atletas que jogam ao lado, ter uma crescente e também uma segurança. Ô Marquinhos, hoje o Leandro Almeida não participou do treinamento por algum motivo especial, ou até por conta dessas especulações aí em relação à possível transferência dele para o Cruzeiro? Na verdade ele teve no período noturno, né, ele teve uma indisposição, ele não apresentou muito bem durante a manhã, não teve uma boa alimentação e por conta disso, né, achamos melhor em não colocá-lo, entendendo que seria um jogo competitivo como foi, né, frente ao Ponte Preta, então poderíamos até perder em performance e até para que pudéssemos dar ritmo ao Wellington e Lucas, né, já que nós trabalhamos aí nos jogos anteriores, essa troca, né, nós jogamos com Lucas e Leandro, né, depois Lucas e Wellington, depois jogamos com Leandro e Bonfim, e agora trabalhamos com o Lucas e o Wellington novamente, até para que possa avaliar, dar ritmo e também dar sequência nesse trabalho de formação de equipe. Ô Marquinhos, só mais uma pergunta aqui, por favor, ao vivo aqui na Rádio Banda B. Você falou aí do Rafael Lucas, né? Que é um garoto ainda, eu lembro aquele jogo lá contra o Operário em Ponta Grossa, se machucou. E outro dia eu estava vendo como que o Messi foi colocado no time principal do Barcelona. Às vezes ele era relacionado, às vezes ficava no banco, jogava um pouquinho, no outro jogo não era relacionado. Falta aqui no Brasil essa paciência, de repente, porque você falou do Rafael Lucas, daqui a pouco se passa a escalação, o Rafael não está jogando ou nem no banco, o pessoal já, mas o Marquinhos falou bem, hoje não leva nem para o banco. Tem que ser com essa paciência, vai acontecer isso, de repente você vai relacionar para um jogo, no outro você
não vai nem levar no banco de reservas. Tem que ser, o Brasil tem que criar essa cultura de ter um pouco mais de paciência para se lançar também jogadores? Sem dúvida, muito bem perguntado, muito bem colocado, porque o Brasil não tem esse perfil formador, na verdade. Ele lança o jogador pela necessidade. E aí, pela necessidade, você acaba encontrando talentos, mas não tem um processo formador, o qual o atleta ele é preparado, né? E por conta disso, o futebol brasileiro tem perdido muitos talentos, tem acelerado muitos processos. Claro que o jogador que tem qualidade não tem idade, ele vai ser colocado, mas tem que se ter calma, né? Paciência, porque ainda mais hoje, do jeito que se trata o futebol brasileiro com imediatismo, um talento acaba se perdendo ao longo desse processo. E aí você vai fazer uma estatística, praticamente 20% de talentos que acabam virando, né? Porque poderia ter até um número maior, mas se você ver como um todo, 80% dos talentos que se tinham lá no sub-15, sub-17 também no sub-20, acabam nem chegando ao profissional, pelo erro do processo. Então, e a necessidade, né? Não só o erro do processo, mas a necessidade. Então a gente tem que ter calma, paciência. O Rafael passa por esse processo, né? O Paulo Vitor passará também. Hoje ainda o Rafael Lucas tecnicamente encontra-se à frente do Paulo Vitor, apesar do Paulo Vitor ser um jogador de força e característica diferente do que o Rafael, mas é um jogador que a gente está preparando para que possa aí, esses atletas seguirem um caminho que teve o próprio Keirson, o próprio Marlon, Lucas Claro, né? O Dudu vem passando também por esse processo, porque nós que trabalhamos na base e temos um embasamento, um conhecimento maior e melhor, até mesmo ter servido a seleção brasileira, ter visto isso em outros centros, né? Europa, a própria Ásia, então a gente acaba entendendo melhor esse processo e a gente procura ajudar a instituição dentro desse planejamento. No Bahia, nos 8 meses que eu estive lá, também passou por esse processo. E a gente acabou ajudando a formar o Talisca, mudando de posição, hora eu colocava para jogar, hora eu deixava ele no banco, hora eu deixava fora. Né? Inicialmente teve uma resposta negativa de imprensa, de torcedor, mas hoje o Talisca é um dos principais jogadores da Europa, um dos principais jogadores, se não o principal do futebol português, né? Artilheiro do campeonato português e uma das grandes vendas do futebol brasileiro no ano passado. Né? Então há de se ter essa paciência, tá aí o Pará também pelo Bahia, então esperamos aí que esse processo ele possa ser mudado. Sei que é difícil, mas nós a gente tem quebrado alguns paradigmas, né, para que possa o futebol brasileiro formar grandes jogadores, não só para suas instituições, mas visando o futuro dentro de uma seleção brasileira, para não ocorrer o que ocorreu agora na última Copa do Mundo, aquilo que foi passado em relação à formação e a resultado. Muito obrigado por ter vindo nos atender aqui, apesar da forte chuva, mostrando aí teu profissionalismo e a gentileza tua conosco também. Obrigado, Marquinhos. Eu agradeço, Maria, me coloco sempre à disposição, não deixo uma pergunta sequer sem resposta, né? Eu acho que vocês fazem a parte de vocês, é o trabalho de vocês, e me sinto muito à vontade de estar respondendo para profissionais também que sempre buscam o bem não só profissional, mas também como um todo, falando-se de futebol.